Olá, estamos iniciando pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos. Uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, com a União Planetária. Hoje teremos o grande privilégio de conversar com o professor Mozart Neves Ramos, um dos maiores especialistas em educação do Brasil. Vamos conhecer as atividades de nosso convidado no passado e no presente e avaliar e apontar os caminhos para termos uma educação de qualidade no Brasil. O nosso convidado é graduado em Engenharia Química pela Universidade Federal de Pernambuco. Obteve o doutorado em Química na Universidade Estadual de Campinas e realizou seu pós-doutorado na Universidade Politécnica de Milão, na Itália. Foi pró-reitor acadêmico da Universidade Federal de Pernambuco e também o seu reitor de 1996 a 2003. Presidiu a ANDIFES, a Associação Nacional de Dirigentes de Institutos Federais de Educação, e foi secretário de Educação de Pernambuco. Foi presidente executivo do movimento Todos pela Educação. Foi também diretor de articulação e inovação do Instituto Ayrton Senna. Atualmente é membro do Conselho Nacional de Educação e titular da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, no Instituto de Estudos Avançados da USP, no campus de Ribeirão Preto. Recebeu prêmios e homenagens, dos quais eu destaco as 100 mais pessoas influentes no Brasil, pela revista Época, Educador Internacional do Ano, pelo Centro Internacional de Biografia de Cambridge, Personalidade das Artes, Ciências e Letras do governo francês, Cavaleiro da Ordem de Mérito da República Italiana. Publicou 141 artigos em revistas científicas e 6 livros. Muito obrigado, professor Mozart Neves Ramos, por ter aceito ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar a sua passagem pela Universidade Federal de Pernambuco, onde ocupou importantes cargos. Bom, em primeiro lugar, dizer da minha enorme alegria de estar participando desse importante trabalho, projeto que você vem fazendo, realizando junto com a União Planetária. Tenho acompanhado já de algum tempo. É muito importante fazer essa prospecção de futuro e, principalmente, planejar o país que nós queremos, o mundo que nós queremos. Então, para mim é uma alegria, Isaac, muito grande. E essa sua primeira pergunta, ela foi determinante para o meu futuro. Por quê? Eu, até então, antes de ocupar cargos na universidade, eu era uma pessoa extremamente dedicada ao ensino e à pesquisa. Minha história era muito vinculada à área da química molecular, da química quântica. Eu estava num momento muito rico da minha vida científica, tinha acabado de voltar do pós-doutorado em Milão, tinha passado um tempo também em Grenoble, na França. Então, estava num momento muito rico. E aí recebo um convite para ocupar a pró-reitoria acadêmica da universidade, com 34 anos de idade. Então, e o pior, viu, Isaac, eu tinha uma cara de menino danada. Então, era sempre para mim o drama, quando eu aceitei, depois de 3 nãos que eu dei ao reitor eleito, e só dei o sim, porque fui ouvir o meu orientador de doutorado, o professor Roy Bruns, da Unicamp,
E aí Bruce me disse, olha, você está sempre reclamando da burocracia da universidade, que as pessoas jovens não se envolvem, então está na hora de você dar sua contribuição. Ele deu uma chacoalhada, como a gente costuma dizer, e eu aceitei. Aceitei e foi para mim ali a mudança na minha vida, do ponto de vista tanto de gestor, mas principalmente das minhas atividades enquanto educador. Porque eu era, como eu disse, uma pessoa muito vinculada à pesquisa, à química molecular, publicava bastante, uma vida científica muito intensa. E aí comecei a perceber que eu tinha que dedicar uma parte à gestão, mas eu diria que a pró-reitoria acadêmica foi muito importante para mim. Eu realizei durante 4 anos uma mudança, uma revolução, eu diria mesmo, na graduação da Universidade Federal de Pernambuco, a partir de um estudo de evasão que nós fizemos, a avaliação de todos os cursos de graduação. E aí eu quero lembrar muito uma pessoa que faleceu, que nos deixou recentemente, que me inspirou muito. Foi o professor Ivon Fittipaldi. Fittipaldi, professor da física, que perdeu agora a vida pela Covid, né, foi uma perda para mim, que é uma das mais sentidas de tantas que nós perdemos, né, pela Covid, mas eu espelhei muito pelo trabalho que Fittipaldi fez na pró-reitoria de pós-graduação em pesquisa. Ele mudou, eu costumava dizer, e costumo dizer, a Federal de Pernambuco, na pesquisa e na pós-graduação, foi antes e depois de Fittipaldi. E Fittipaldi gerou muitos textos, e esses textos me inspiraram muito para o trabalho na graduação. E isso me fez com que os diretores de centro, alguns pró-reitores, né, os coordenadores de curso, todos eles, de alguma maneira, começaram a me incentivar a me candidatar a reitor da universidade. E eu aceitei esse desafio. Eu tinha sido, como pró-reitor acadêmico, presidente do Fórum de Pró-reitores de Graduação. E eu aprendi muito com isso, das universidades brasileiras. E terminei sendo eleito, né, fui em primeiro lugar na pesquisa, né, na opinião pública, na votação, né, no campus da universidade, e foram 4 anos de um desafio enorme, porque também naquela oportunidade, eu era o reitor mais jovem das universidades federais do Brasil, né, mas terminou a minha musculatura, o meu trabalho científico, acadêmico, me ajudou muito, porque isso me deu um certo prestígio junto aos reitores, me deu confiança, e eu fui aprendendo, eu fui estudando, Isaac, porque como eu era muito jovem, mesmo tendo participado da pró-reitoria acadêmica, a universidade é muito mais complexa, né? Tem o aspecto jurídico, o aspecto de pessoas, financiamento, e eu gosto muito de dizer isso. Quando eu assumi, eu fiz um curso de preparação, de aperfeiçoamento, dado pelo Conselho Britânico, porque eu percebi que o birô era maior do que a minha capacidade. Às vezes as pessoas têm receio de falar essas coisas, eu não tenho, né? E foi essa humildade que eu tive. Eu tinha que estudar, tinha que aprender mais para poder fazer um bom reitorado, né? Então, eu estudei. Os 6 primeiros meses, eu estudei todas as noites, né, num curso preparado pelo Conselho Britânico em gestão universitária. E isso me ajudou muito, a ponto de que a gente fez, por exemplo, como reitor, na primeira gestão, a Federal de Pernambuco foi a primeira universidade do Brasil a fazer uma avaliação internacional pelo Conselho de Reitores das Universidades Europeias. Foi a primeira universidade brasileira a fazer uma avaliação internacional no modelo de Bolonha pelas universidades europeias. O resultado foi tão importante para a universidade que nós, em seguida, propusemos a Middle States Association dos Estados Unidos a fazer uma avaliação da Federal de Pernambuco como se ela estivesse nos Estados Unidos. E isso me deu o quê? Deu à instituição uma visão internacional que nos ajudou a planejar o futuro. Então, essa minha passagem na Federal de Pernambuco foi muito rica para mim. Isso me levou à minha reeleição, né, com uma margem muito significativa de votos, né, pela comunidade, nos 3 setores, né, professores, funcionários e alunos,
né? E a segunda gestão ela foi principalmente marcada pela modernização da gestão. Pela primeira vez, também uma universidade pública, eu fui ao Tribunal de Contas da União e pedi ao presidente, ao então presidente do TCU, Valmir Campelo, né, para que ele avaliasse a Universidade Federal com base em desempenho, em indicadores de desempenho. Ele mandou 6 técnicos do TCU para a Inglaterra aprender como fazia a avaliação de desempenho. Ao retornarem, eles fizeram a avaliação da Federal e, em seguida, no ano seguinte, agregou outras 5 universidades federais nesse processo, inclusive a própria Universidade de Brasília. Então, para mim, foi uma riqueza muito grande, foi realmente uma honra para mim. E, claro, isso também foi me distanciando gradualmente da ciência. O dia tem 24 horas, por mais que eu me esforçasse, continuei a publicar, mas já não tinha mais aquele fôlego, né, para fazer coisas de fronteira que fazia antes do cargo acadêmico, né, do cargo de gestão pública na universidade. Mas a vida é isso, acho que a vida nos ensina a escolher os caminhos que não são os melhores, às vezes, aqueles que nós queremos, mas aqueles que são importantes para as futuras gerações, né? Então, eu diria que foi, para mim, um grande privilégio, foi muito importante na minha vida, e eu faria de novo a escolha tão bem orientada pelo meu orientador de doutorado, Roy Bruns. Professor Mozart, poderia nos contar sobre suas atividades no Todos pela Educação e no Instituto Ayrton Senna? Isaac, foi muito interessante. Quando terminei a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, em 2006, eu já fazia parte de um movimento que era para mudar a qualidade da educação no Brasil, que se intitulava Todos pela Educação, todos mesmo no sentido. Não era somente acadêmicos, não somente jornalistas, não somente empresários, não somente gestores da educação. E eu comecei a me envolver. Quando terminou o meu período de gestão da secretaria, a Milu Vilela, que era uma das líderes, ainda, ela atualmente está com muitos problemas de saúde, mas ela para mim, será sempre a grande liderança, juntamente com o doutor Gerdau, Jorge Gerdau, que era o presidente na época em que eu fui o presidente executivo, né, e foi muito importante esse convite, porque isso também me fez ver o Brasil pelo lado do terceiro setor. E eu aprendi bastante com mobilização social, né, porque o Todos pela Educação, principalmente naqueles primeiros anos, era muito de mobilização. Não podia ser um movimento para mudar a educação ficando na Avenida Paulista. Então, tinha que sair da Avenida Paulista, tinha que ir para os brotões mais distantes do Brasil para levar a mensagem do Todos pela Educação. Então, temos ainda 5 metas para melhorar a educação. A gente sempre dizia, no Todos, que não existiria 7 de setembro sem o 6 de setembro. O 6 foi quando foi lançado o Todos pela Educação. Então, sem educação de qualidade, não teríamos um Brasil independente. Então, eu aprendi bastante, foi também uma grande experiência na minha vida. E, em seguida, eu tive o honroso convite da Viviane Senna para dirigir o movimento, dirigir o Instituto Ayrton Senna. Era um momento em que o Instituto estava passando por uma transição, estava precisando de uma renovação, precisava entrar novamente na mídia. O Instituto estava muito distante do debate público da educação, e eu fui para o Instituto para levar esse debate público na visão do Instituto, principalmente no campo das habilidades socioemocionais, na perspectiva da educação integral para o Brasil. Então, esses 5 anos também no Instituto foi onde eu pude aprender bastante sobre essa questão da educação integral, do desenvolvimento pleno do estudante, as socioemocionais, né? Tive a oportunidade de montar e estruturar um grande programa de letramento em programação, né, que virou política pública em vários municípios. Então, foi uma complementaridade de visão daquela que eu tive do terceiro setor, lá do Todos pela Educação. O primeiro era mais mobilização, com uma presença muito forte na mídia.
O segundo era mão na massa, mas também eu era o grande porta-voz da comunicação do Instituto junto às mídias, às diferentes mídias. Então, eu terminei tendo, nesses praticamente 11 anos, 12 anos, uma presença de mídia muito forte. Isso me deu uma visibilidade fantástica, tanto no Todos pela Educação, principalmente no Todos, e depois no Instituto Ayrton Senna. Mozart, como ex-presidentes da Andifes e membro do Conselho Nacional de Educação, como avalia a educação brasileira? Quais seriam as prioridades para termos uma educação de qualidade para todas e todos brasileiros? Bom, Isaac, eu acho que o grande desafio da educação brasileira é colocar numa mesma equação quantidade e qualidade. Eu acho que nós temos quantidade, mas falta a qualidade. E a qualidade, para mim, significa todos os alunos aprendendo o que seria esperado em cada etapa da vida escolar desse aluno, né? E concluindo a sua educação básica no tempo certo, né? Por exemplo, aos 17 anos, para que ele possa dar prosseguimento à sua vida pós-ensino médio, seja na universidade, seja no mundo do trabalho. E eu diria que o grande desafio que nós temos hoje são dois, na minha opinião. Isso tem tudo a ver com o tema que talvez a gente fale mais adiante, que é a cátedra Sérgio Henrique Ferreira. Para mim, o desafio passa em enfrentar a questão da aprendizagem escolar, principalmente nos anos finais e no ensino médio. E se fosse ainda mais cirúrgico, é a questão da matemática, Isaac. Eu acho que a gente precisa, é impressionante, eu quero falar com o Marcelo Viana, do INPA, quero movimentar outros matemáticos, está na hora da gente fazer uma grande mobilização. Eu sei que agora não é o ambiente, não é o momento pela pandemia. Temos que, primeiro, sobreviver a esse período, né? Como fazer o retorno ao ensino presencial, tem muitos desafios aí pela frente. Mas eu diria que essa questão da aprendizagem escolar, da baixa aprendizagem escolar dos alunos, principalmente nos anos finais, que se acentua no ensino médio, por exemplo, de cada 100 alunos que concluem o ensino médio, somente 9 aprendem o que seria esperado em matemática, sem esquecer que, na verdade, 50% dos alunos que começaram lá no primeiro ano do ensino fundamental, 50 de cada 100 deixaram a vida escolar. Quer dizer, não concluíram a sua educação básica. Isso é complexo, isso é péssimo para um país que queira ser sustentável, que tem uma pirâmide demográfica mudando acentuadamente até 2030, e nós vamos precisar ter jovens em quantidade e em qualidade para dar sustentabilidade a esse alongamento da pirâmide demográfica e alargamento. Então, a gente tem que enfrentar a questão do aprendizado. Isso tem uma repercussão muito forte, Isaac, lá no próprio ensino superior. Porque saiu um estudo, isso reforça essa questão da aprendizagem. Por quê? Saiu um estudo do INEP mostrando o seguinte: o INEP pegou todos os alunos que ingressaram no ensino superior, tanto na área pública quanto privada. Todos, em 2010, e saiu acompanhando aluno por aluno até 2016. Portanto, um estudo temporal, longitudinal, que se verificou em 2016. De cada 100 alunos que começou em 2010, 57 deixaram os cursos universitários. E não foi no setor privado, majoritariamente, não. Foi quase metade. Quer dizer, há problemas estruturais que, na minha opinião, decorre principalmente desses déficits de aprendizagens que o aluno traz lá da educação básica. Então, eu acho que a questão da aprendizagem é fundamental. E o segundo é a redução da desigualdade educacional nesse país. Então, a gente encontra desigualdades muito profundas dentro de uma mesma rede de ensino, comparando escolas
da mesma rede ou entre redes de ensino. Quer dizer, o problema da aprendizagem não pode ser só para alguns. Eu particularmente, eu acho o IDEB um indicador muito importante, com todas as limitações que o IDEB tem. Mas ele mobilizou prefeitos, mobilizou secretários. Entretanto, talvez a falha maior do IDEB é a não inclusão ou deixar de fora aqueles alunos que não estão estudando. E aí você pode ter uma imagem, uma fotografia que talvez seja elitista daquele município. Por quê? Se eu tenho 1.000 alunos e o IDEB apenas considera 500, e se mesmo que o IDEB seja 7, 8, que é excepcional, mas a gente está esquecendo que metade dos alunos não estão nesse IDEB, porque estão fora da escola. Chico Soares, que é um grande educador desse país, costuma fazer essa crítica de uma maneira muito forte, e eu concordo com ele. Então, eu acho que, eu diria, o desafio que a gente tem passa pela melhoria da aprendizagem, principalmente em matemática, que é o calo maior, e na redução da desigualdade. E, para mim, Isaac, o grande antídoto para isso chama-se a formação do professor. A gente tem que mudar a formação do professor. Ela é muito teórica. A universidade deixou e está deixando, né, de uma maneira muito distante, a realidade do chão de escola na formação dos nossos professores. É muito teórica. Eu não estou dizendo por achismo, não. São estudos que estão mostrando aí. Bernadette Gatti, para mim, é uma grande referência nessa área de formação. Olha, com base em evidências. Então, está na hora da universidade se repensar, está na hora da universidade entender que, se ela não mudar a formação inicial e pensar uma nova formação continuada, que dialogue com o chão de escola, com a realidade prática do ensino, ou nós não vamos conseguir. Professor Moza, atualmente é o titular da cátedra Sérgio Henrique Ferreira, no campus de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Poderia descrever as atividades desta cátedra? Olha, Isaac, foi para mim uma enorme alegria quando eu recebi o convite da USP, após uma seleção nacional de nomes que eles fizeram. Primeiro, pelo nome que essa cátedra traz. O Sérgio Henrique Ferreira é, para mim, uma referência de cientista, de um cientista engajado politicamente, teve um papel importantíssimo nos debates históricos da SBPC, por isso que chegou a ser presidente da SBPC. E aí, quando eu vi o nome da cátedra, aí isso já me conquistou. E eu estava no Instituto, falei com Viviane, e ela entendeu que era hora de voltar à universidade e tentar ajudar no debate da educação básica dentro de uma grande, certamente, a mais importante universidade brasileira, que é a USP. Não só pelo tamanho, mas pela sua história, na ciência, tecnologia, na formação de cérebros para esse país, nos programas de pós-graduação. E a cátedra, ela tem como grande objetivo estudar políticas públicas de educação nas cidades de médio porte. São cidades de 100 mil a 500 mil habitantes, que, de acordo com o IBGE de 2010, que foi censitário e não estimativa, nós temos, portanto, 242 cidades de médio porte em todo o Brasil. São Paulo traz quase um quarto disso, mais do que um quarto, 27%, com 66 cidades de médio porte. E o que nós estamos fazendo, e até para ser coerente com aquilo que eu falei anteriormente, eu coloquei, e foi aceito pelo Conselho Consultivo da Cátedra e pelo Instituto de Estudos Avançados, que a cátedra está debaixo do IEA. Coloquei como a prioridade o aprendizado escolar e a questão da desigualdade educacional. E nesse primeiro ano, um ano muito difícil pela pandemia,
quando estávamos já em voo de cruzeiro, mobilizando Ribeirão Preto, vários setores, não só de Ribeirão, mas também de várias partes do Brasil, veio a pandemia, eu voltei para Recife, onde moro, e daqui foi que eu procurei, de alguma maneira, reajustar o planejamento da cátedra para esse novo ambiente. E, por outro lado, foi interessante, porque a gente conseguiu ter uma presença de mídia muito forte em todos os canais. Era óbvio que, às vezes, o problema não tinha muito a ver com a cátedra, mas eu levava o nome da cátedra, isso disseminou muito o nome da cátedra Sérgio Henrique Ferreira. A gente conseguiu ter presença nos debates educacionais do país, em todos os canais, em todos os jornais. A gente fez artigos de opinião para os principais jornais do Brasil, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo. Eu participei de quase 60 webinários vinculados diretamente ao tema, e outros tantos, mas não tão vinculados ao tema da cátedra. E, portanto, foi um período extremamente intenso, que, inclusive, gerou vários estudos acadêmicos. Eu tinha dito ao pessoal da USP, olha, se for para publicar paper acadêmico, eu não quero. Eu quero que chegue lá no chão da escola, eu quero influenciar a escola. Eu não estou preocupado em publicar em revista Qualizar. Eu quero chegar no chão da escola. Revista Qualizar, eu já publiquei muito na minha vida na área da química, mas eu não quero vir para a USP para um academicismo como carro-chefe. Eu quero chegar na cátedra trazendo esse processo de inclusão da educação básica no ensino superior, mostrar ao nosso reitor Varran, né, a importância da USP colocar a educação básica não apenas como sendo importante, mas sendo prioritária para a educação brasileira. E eu acho que a gente conseguiu, mesmo não colocando a questão acadêmica, o paper, a coisa como fundamental, a gente conseguiu produzir um artigo que, na minha opinião, a minha modesta opinião, vai ser muito importante, porque construímos um indicador que mede o grau de desigualdade educacional entre redes de ensino e dentro de uma mesma rede de ensino, ou seja, as diferenças entre as escolas, de tal maneira que o gestor poderá, do mesmo jeito que se planeja o IDEB, planejar também a redução da desigualdade educacional. Então, foi encaminhado, deverá ser publicado na revista Ensaio, que é uma das principais revistas de avaliação. Professor Mozart, o movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos, ele procura envolver os jovens na construção de caminhos para termos um Brasil e um mundo melhor e mais justo. Poderia, nesse final de programa, enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Olha, Isaac, eu acho que sem a juventude não teremos futuro. Então, parabéns por incluir os nossos jovens. E eu entendo que os nossos jovens, eles não estão, como alguns costumam dizer, a gente ouve muito isso dos mais velhos. Ah, essa juventude não quer mais a vida. Ah, essa juventude está perdida. Eu não vejo assim, não. Eu vejo uma juventude extremamente engajada, uma juventude que tem suas diferenças, que tem valores. Hoje as redes sociais, às vezes, influenciam negativamente no sentido de que não promove a solidariedade, às vezes não promove valores humanos, às vezes promove muito mais aquela riqueza material, sabe, aquele que sabe que está muito bem na vida, isso termina impulsionando o jovem, às vezes, a buscar caminhos que não são os melhores, principalmente aqueles mais vulneráveis, socioeconomicamente falando. Então, eu diria aos jovens o que eu poderia dizer. Em primeiro lugar, sejam altruístas, não é? Sejam jovens solidários. Sem solidariedade, nós não teremos um país justo. Sejam, em primeiro lugar, pessoas que se preocupem, né, em ajudar o outro, né? Mas ajudar não é puxando pela mão, é caminhando ao lado. Tem um provérbio africano que eu gosto muito,
que diz o seguinte: se você quiser chegar rápido, vá sozinho. Se você quiser chegar longe, vá em grupo. Então, entendam, jovens, que a vida não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E cada etapa dessa maratona, a gente aprende, a gente se desenvolve. Mas vamos nos desenvolver no sentido do altruísmo, da solidariedade, de olhar o outro como se fosse nós mesmos. E, portanto, vamos querer para o outro aquilo que nós queremos para nós, em primeiro lugar. Então, eu diria aos nossos jovens, sejam altruístas, sejam pessoas que procurem os valores humanos no sentido mais amplo da palavra e, portanto, construam um legado que você, ao ficar com mais idade, e mais idade não é perda de juventude, eu quero também dizer isso a eles, tem uma pedra em granito, lá em Verona, na Itália, perto da casa de Romeu e Julieta, né, que é muito linda o que tá, né, o que contém essa pedra. É um texto sobre juventude, onde diz que juventude não se mede pelo número de anos vividos, mas se mede quando a gente perde os nossos ideais. Portanto, jovens, não percam os seus ideais. Enquanto vocês tiverem ideais nobres, vocês serão eternamente jovens. Que bela mensagem, Mozart. É uma síntese, né? Essa mensagem do que deve ser a nossa bandeira, né? Para termos uma sociedade justa, igual, etc. Infelizmente, o nosso tempo esgotou e eu gostaria imensamente de agradecer a essa importante e interessante conversa. Muito obrigado. Esse e outros programas do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, podem ser acessados no canal YouTube da TV Supre. Eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá!